Oi, gente! Hoje, finalmente, eu vou gravar parte 2 daquele vídeo que eu tinha feito sobre o Laplace. Eu sei que faz muito tempo que eu fiz aquele vídeo. Se vocês não assistiram a parte 1, eu vou deixar aqui. E aí, eu recomendo que vocês assistam antes, né, porque... Mas, basicamente, a parte 1 foi sobre a vida do Laplace e agora a parte 2 é sobre as principais contribuições dele para ciências exatas. Então é isso. Antes de começar, eu vou dar, tipo, 3 adendos. O primeiro é que eu não tinha falado no outro vídeo, mas o Laplace é chamado de Newton francês. Sei lá, só uma curiosidade aí pra vocês. A segunda coisa, e terceira ao mesmo tempo, é que, embora eu vou falar sobre as principais contribuições dele para ciências exatas nesse vídeo, eu não vou falar sobre a transformada de Laplace e sobre a equação de Laplace, porque, no caso, a transformada de Laplace era a segunda coisa e a equação de Laplace era a terceira coisa. Mas é porque eu não sei cálculo suficiente pra saber nenhuma das duas, então, basicamente, eu não vou explicar pra vocês algo que eu não sei, né? Então, é isso. Eu não vou falar sobre a transformada e a equação de Laplace, embora sejam duas coisas bem importantes que o Laplace fez. Mas, enfim. Então, vou começar. A primeira coisa que eu vou falar é sobre um negócio que, na verdade, não foi criado pelo Laplace, mas foi desenvolvido por ele, que é a teoria nebular antiga. A teoria nebular antiga era uma teoria que tentava explicar o surgimento do sistema solar. Ela foi sugerida pela primeira vez em 1755 pelo Kant, e aí em 1796 o Laplace desenvolveu a teoria. E aí foi publicado no livro dele Exposição sobre o Sistema no Mundo, e aí basicamente a teoria nebular antiga dizia que nos primórdios do sistema solar, antes dele existir e tal, existia uma nuvem gigantesca de gás e poeira. Todas as partículas de gás e poeira começaram a se aglomerar em um ponto por conta da contração gravitacional. E aí, nesse ponto, que foi recebendo cada vez mais massa, começou a surgir uma estrela que, na verdade, como é o sistema solar, era o Sol. E aí, por conta dessa contração gravitacional também, esse sistema começou a adquirir momento angular e, enquanto o Sol estava se formando, eram expelidos anéis de gás e poeira. E aí, desses anéis, foram se formando os planetas do sistema solar e os satélites. Atualmente, essa não é a teoria mais aceita, né? Tanto que se chama teoria nebular antiga. Mas a teoria mais aceita hoje em dia pelos astrônomos, pelos físicos, etc. É tipo que uma revisão dessa teoria, onde a principal diferença, pelo que eu encontrei, é que ao invés de serem expelidos esses discos, na verdade, em torno dessa estrela que estava se formando, vai ficando um disco que é chamado de disco protoplanetário. Que é basicamente tudo aquilo que não entrou para a formação da estrela, fica orbitando em torno dela, em forma de um disco gigantesco, e aí vão surgindo novos pontos de contração gravitacional, e aí desses pontos vão surgindo os planetas. Bem, outra coisa que eu acho que essa aqui é a mais interessante, na verdade, que eu vou falar nesse vídeo que o Laplace fez, é que ele foi meio que um dos precursores a imaginar a existência de buracos negros. Então, no fim do século XVIII, duas pessoas chegaram à conclusão de que existiam buracos negros. Uma delas foi o Laplace e outra pessoa, né, que chegou nessa conclusão, na verdade, antes do Laplace, pelos mesmos métodos, mas os dois chegaram independentemente, foi um astrônomo chamado John Michell. Ele era um astrônomo inglês. E aí, basicamente, a forma como eles chegaram nessa conclusão eles raciocinaram que se tivesse uma estrela com massa suficiente para que a atração gravitacional dela fosse tão forte que nem a luz conseguiria escapar, então essa estrela seria uma estrela negra, né? Porque eles chamavam de corpo invisível de estrela negra. E aí a gente não conseguiria ver essa estrela porque a luz ficaria presa dentro da atmosfera dela, então ela ficaria negra pra gente. Basicamente, né, essa é uma explicação, sei lá, mais simplificada do que seria um buraco negro. Mas assim, mesmo que eles tenham chego no conceito de buraco negro, as teorias atuais, né, que surgiram depois da publicação da teoria da relatividade geral do Einstein, não tem nada a ver com essa do Laplace e do John Michell, porque para você conseguir fazer a teoria bem, né, formalizada e tal sobre os buracos negros, você precisa da teoria da relatividade geral. Então, e basicamente o Michell e o Laplace conseguiram chegar a esses resultados usando só mecânica newtoniana, que era o que tinha disponível na época.
Então, eles chegaram a essa conclusão usando o conceito de força gravitacional e o conceito de força de velocidade de escape, que é a velocidade mínima que você precisa alcançar para que você consiga sair da influência gravitacional de um corpo. Bem, para vocês terem uma noção mais ou menos de como que o Laplace e o Mitchell chegaram nesse resultado, a gente só precisa saber da fórmula da velocidade de escape, que é essa daqui. Se a gente igualar a velocidade de escape com a velocidade da luz, então a gente consegue chegar em uma relação entre a massa da estrela e o raio da estrela para que a velocidade de escape dela seja a velocidade da luz, ou seja, a velocidade mínima para conseguir escapar do campo de influência gravitacional dessa estrela seria a velocidade da luz. Se aumentasse, nem a luz conseguiria escapar. E aí, nesse caso, a relação vai ficar: essa raiz quadrada vem para aqui, vem para cá, vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar 2m sobre r igual c ao quadrado. 2 e g são constantes, né? Então, vai ficar m sobre r igual a c ao quadrado sobre 2g. Então, você chega em uma relação entre a massa e o raio da estrela para que a velocidade de escape dela seja a velocidade da luz. Se a velocidade de escape for maior do que a da luz, então nem mesmo a luz vai conseguir escapar. Bem, outra coisa que o Laplace fez, e que essa é bem famosa, porque normalmente é passada no ensino médio, é o Teorema de Laplace. Para quem nunca viu, o Teorema de Laplace é basicamente um teorema, um método, na verdade, de você conseguir calcular a determinante de qualquer matriz. Então, por exemplo, na escola, normalmente a gente aprende a calcular a determinante de matriz 2×2, que é aquela mais fácil, que você só multiplica as diagonais e subtrai uma da outra. Você aprende aquela 3×3, que você repete as duas colunas, aí você multiplica as 3 diagonais que vão da esquerda para a direita, né? Multiplica cada uma, soma, e depois você multiplica as que vão da direita para a esquerda e subtrai daquelas 3 primeiras, aí você chega no determinante da matriz 3×3. O Teorema de Laplace é um método, só que esses dois métodos, o primeiro só dá para calcular de matrizes 2×2 e o segundo só dá para calcular de matrizes 3×3. O Teorema de Laplace permite que você calcule os determinantes de qualquer tipo de matriz. Então pode ser matriz 1×1, 2×2, 3×3, 345×345, só que quanto maior a matriz, mais difícil de você calcular. Não é que é mais difícil, é que dá mais trabalho, na verdade, porque é um método bem trabalhoso. Bem, então o Teorema de Laplace basicamente funciona aqui. Assim, aqui a gente tem uma matriz 4×4, e para calcular o determinante dela, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai escolher uma linha ou uma coluna. Nesse caso aqui, como eu tô fazendo com letra, então tanto faz. Mas de preferência é melhor vocês pegarem uma linha ou uma coluna que tem vários zeros, vocês já vão entender por quê. Então a gente pode pegar essa coluna aqui, A, B, C, D. Aí, pelo Teorema de Laplace, a gente vai pegar cada um desses elementos, então, começando por A, vai multiplicar pelo complemento algébrico dele. O complemento algébrico é basicamente -1 elevado à linha desse elemento, que nesse caso é 1, mais a coluna desse elemento, que nesse caso também é 1. E aí vai multiplicar pelo determinante da matriz que sobra quando você tira a linha e a coluna desse elemento. Então, se você tira a linha e a coluna 1, vai ficar essa matriz 3×3, que é F, G, H, I, J, K, L, N, O, P. Aí você vai pegar o próximo elemento. Então, a gente já fez de A, agora a gente vai fazer de B. Vai ser B vezes o complemento algébrico de B, que é -1 elevado a linha 2 mais coluna 1, vezes o determinante da matriz que sobra, que se você tira essa linha e essa coluna, vai ficar E I M, GKO, HLP, mais... Aí, o próximo é o C vezes -1 elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da matriz que sobra. Você tira essa linha e essa coluna, vai ficar EIM, F, JN, H, L, P, mais D vezes -1 elevado a 4 mais 1, vezes o determinante
da matriz que sobra, que vai ser EM, FJN, GKO. E aí, quando você resolve tudo isso, você chega ao determinante dessa matriz 4x4. Nesse caso aqui, vai resultar em matriz 3x3, então dá pra resolver por outros métodos. Mas se você, por exemplo, se aqui fosse uma matriz 5x5, aqui daria matriz 4x4 em cada uma. Aí você aplica de novo o teorema de Laplace em cada um desses determinantes. Você vai ficar com uma soma gigantesca, mas você pode ir aplicando consecutivamente o teorema de Laplace até você chegar em matrizes que você saiba resolver sem ele. Que nesse caso aqui, 3x3, 2x2, enfim. Eu tinha falado que seria melhor vocês escolherem linhas ou colunas que tivessem vários zeros, porque se o A fosse zero, esse termo aqui já desaparecia, porque ia dar zero, né? 0 vezes menos 1 elevado a 2, vezes o determinante disso aqui, vai dar zero. Se B fosse zero, isso aqui também já desaparecia. Aí vocês só teriam que calcular dois termos. Mas enfim, se tudo for zero, o determinante é zero. Bem, outra coisa que o Laplace fez é que ele basicamente corrigiu um resultado que o Newton tinha chego. Então, o Newton tinha chego no resultado teórico para a velocidade do som e tinha chego em um resultado experimental para a velocidade do som. E aí, entre esses dois resultados, estava dando uma discrepância de aproximadamente 10% entre a velocidade teórica e a velocidade experimental que ele tinha chego. E aí, o Laplace, depois, quando ele ficou sabendo sobre esses experimentos do Newton e tal, ele sugeriu que essa discrepância dos resultados estava dando, na verdade, por conta que o Newton tinha negligenciado as mudanças de temperatura do ambiente onde ele estava calculando. Porque pensa, tipo assim, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a agitação das moléculas daquele corpo. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação. Então, se você tem um ambiente com uma temperatura maior, portanto, as moléculas vão estar mais agitadas. Se você tem o mesmo ambiente, só que com uma temperatura menor, então as moléculas vão estar menos agitadas e mais condensadas. E aí isso vai mudar o ambiente em si. Então, como o som se propaga naquele ambiente, vai ser alterado também. E aí isso, né, por conta da disposição das próprias moléculas. E aí isso vai acabar interferindo na velocidade dele. Então, se você pega um ambiente com uma temperatura maior, a velocidade do som naquele ambiente, assim, pode ser exatamente as mesmas moléculas, com a mesma quantidade, tudo. Mas se a temperatura está um pouco maior, a velocidade do som vai ser diferente do que se a temperatura estivesse um pouco menor. E aí o Laplace sugere que a discrepância que estava dando entre o resultado teórico e experimental do Newton era por conta que o Newton tinha negligenciado as mudanças de temperatura do ambiente. Outra coisa que o Laplace fez é que ele descobriu que a Terra não era uma esfera perfeita. Basicamente, ele chegou a essa conclusão percebendo que o movimento de translação da Lua em torno da Terra não era 100% uniforme. E aí ele pensou que a única justificativa para isso era porque a Terra não devia ser 100% uniforme. Então, deviam ter pontos da superfície da Terra onde ela era mais achatada e outras onde ela era, tipo, mais gordinha, assim. E aí isso influenciava na força gravitacional entre a Terra e a Lua, naquele determinado ponto, e, consequentemente, na trajetória da Lua em torno da Terra. E aí ele meio que conseguiu mapear mais ou menos como que seria a real forma da Terra, que hoje em dia é chamada de geóide, que inclusive eu acho, tipo assim, um termo muito engraçado, porque eles literalmente pegaram uma forma que só a Terra tem, e aí deram um nome. Mas ele conseguiu mapear a forma da Terra. E aí depois, no fim do século XIX, quando começou a surgir aquele monte de expedição científica e tal, os cientistas que foram fazer expedições geodésicas, que chama, né, para o Equador e para os polos, eles perceberam que os resultados que o Laplace tinha chego estavam muito próximos dos resultados reais da Terra. Bem, outra coisa que ele fez é que ele conseguiu provar que o sistema solar é um sistema estável. Eu vou ler pra vocês uma parte de um... tipo assim, depois que o Laplace morreu, o Fourier, que é físico, ele escreveu tipo um comentário, na verdade é um discurso, agora que eu lembro a palavra. É um discurso em homenagem ao Laplace.
E aí, nesse discurso, ele vai fazer o seguinte comentário sobre quando o Laplace conseguiu provar a estabilidade do sistema solar. Então, eu vou ler pra vocês, porque eu acho que é melhor do que se eu fosse tentar explicar. Qualquer que possa ser a causa física da formação dos planetas, ela imprimiu em todos esses corpos um movimento de projeção em um mesmo sentido em torno de um globo imenso. Em decorrência disso, o sistema solar se tornou estável. O mesmo efeito ocorre no sistema dos satélites e dos anéis. A ordem é mantida pela potência da massa central. Não é, portanto, como Newton e Euler tinham imaginado, uma força adventícia que deve um dia reparar ou prevenir a perturbação que o tempo causaria. É a própria lei da gravitação que rege tudo, que é suficiente para tudo e mantém a variedade e a ordem. Emanada uma só vez a sabedoria suprema, ela preside em tudo desde a origem dos tempos e torna impossível a desordem. Newton e Euler ainda não conheciam todas as perfeições do universo. Bem, basicamente com isso dá pra perceber que o Laplace era, tipo, muito mecanicista, né? Porque ele, tipo, meio que foi atribuindo todas as causas do universo na verdade, todos os efeitos do universo a causas primordiais. E com isso ele foi, tipo, equacionando todo o universo. Que, querendo ou não, é, tipo, mais ou menos o que a física faz. Mas o Newton era, tipo, muito contra isso. Tanto que aqui no texto fala, né, que Newton e Euler não é como Newton e Euler tinham imaginado, esse tipo de coisa. Mas é porque, na verdade, o Newton era contra você... É que, na verdade, o Newton era contra você explicar, tipo, a criação do universo a partir de... E também a estabilidade dele a partir de causas físicas, assim, tipo... Através da ciência, basicamente. Porque ele achava que com isso você tirava o papel de Deus. Inclusive, o Napoleão, ele fez um comentário pro livro mais importante do Laplace, né, que é o Tratado de Mecânica Celeste, e aí ele tinha dito que em nenhum momento o Laplace estava o nome de Deus. E aí depois o Laplace responde a essa e outras críticas parecidas, falando que não era necessário citar o nome de Deus porque, tipo, a criação só foi uma, então não precisaria ficar mantendo aquilo uma vez que Deus criou tudo perfeito. Então tudo iria continuar perfeito, entendeu? Enfim, acho que deu pra entender mais ou menos o que eu queria dizer e o que o Laplace pensava. Mas o Newton era contra isso, na verdade. Aí, outra coisa que eu vou falar, que na verdade é a última das contribuições assim, pra ciência que eu escolhi, é sobre o demônio de Laplace. Eu acho que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar sobre o demônio de Laplace, que basicamente, assim, pra teoria do determinismo, Laplace foi, tipo, um dos pensadores mais importantes, assim, e aí ele nunca deu, tipo, o nome demônio de Laplace, mas foi nomeado depois dele por conta de um comentário que ele fez, tipo, na introdução de um livro dele que chama Ensaio sobre a Teoria da Probabilidade, que eu já vou ler pra vocês. Mas, assim, basicamente ele dizia que se algum dia uma inteligência suprema, que depois ficou conhecida como demônio de Laplace, conseguisse calcular o estado de todas as partículas do universo naquele instante, ou em algum outro, mas, enfim, essa inteligência suprema conseguiria saber todo o passado e todo o futuro de todo o universo, né? Ou seja, de todas as partículas. E aí essa inteligência suprema depois ficou conhecida como demônio de Laplace. Inclusive, agora eu não lembro se foi o Fourier ou se foi um outro cara, porque assim, na introdução desse livro, pelo menos na edição da Contraponto, do Ensaio Filosófico sobre Probabilidades, tem uma introdução que não é feita pelo Laplace, tipo, feita por um outro cara. E aí, eu não lembro se eu li nisso ou se eu li no negócio do Fourier. Mas, basicamente, em algum dos dois, estava falando que, embora o Laplace acreditasse na teoria do determinismo aplicada às ciências exatas, principalmente a física, ele não acreditava na teoria do determinismo, tipo, pra vida do dia a dia, assim. Então, por exemplo, depois, né, no século XIX, que começaram a cagar com toda a teoria do determinismo, que começaram a aplicar, por exemplo, nas ciências sociais, na biologia e tal, e aí começou a dar errado. Essa parte o Laplace não acreditava, porque se vocês forem pensar, tipo assim, né, aquele monte de experimento de ficar coletando urina, de ficar medindo os crânios e tal, era um determinismo, só que sim, biológico e social. E aí disso resulta em darwinismo social, resulta nas teorias eugênicas, esse tipo de coisa. Então é quando começam, né, a cagar a teoria do determinismo.
Mas enfim, nessa parte, em algum desses dois textos que eu li, tava falando que o Laplace não acreditava, ele só acreditava e só aplicava de fato para as ciências exatas. E inclusive ele dizia que uma das ferramentas mais potentes que a gente tem para o desenvolvimento do determinismo é a probabilidade. Aí eu tô aqui com a frase do Laplace, que ele diz o seguinte: nós devemos então considerar o estado presente do universo como um efeito de seu estado prévio, assim como as causas daquilo que está por acontecer. Uma inteligência que em um dado momento pudesse compreender todas as forças pela qual a natureza é animada e a respectiva situação dos princípios que a fizeram, e se mais ainda fosse capaz de submeter estes dados sob análise, iria abranger na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e dos menores átomos. Para tal inteligência, nada seria incerto e o futuro como o passado estariam abertos aos seus olhos. Então, essa inteligência que foi mais tarde intitulada de demônio de Laplace. Aí, um negócio que, assim, não tem nada a ver com as ciências exatas, na verdade, mas que eu tinha esquecido de falar no último vídeo, é que o Laplace era um grande apreciador das belas artes. E aí, eu tinha que comentar nesse vídeo porque é muito bom. Isso aqui eu também vi no discurso do Fourier. E aí tem duas citações que eu achei incríveis. A primeira é que o Laplace adquiriu rapidamente uma vasta instruções nas línguas antigas e cultivou diversos ramos da literatura. Ou seja, muito provavelmente o Laplace falava latim e grego antigo. E outro comentário que eu encontrei do Fourier é que o Laplace não cultivou as belas artes, mas as apreciava, diferente do Newton, né? Que eu tinha falado em algum outro vídeo pra vocês, que eu vou deixar aí nos cards também, que o Newton odiava a arte. O Laplace não, o Laplace tinha bom gosto. Amava as músicas da Itália e os versos de Ratine, e se comprazia frequentemente em citar de memória diversas passagens desse grande poeta. As composições de Rafael ornavam seus aposentos ao lado dos retratos de Descartes, Viette, Newton, Galileu e Euler. Ou seja, gente, o Laplace é tipo muito eu, porque... O meu sonho pra quando eu crescer e tiver minha casa própria e for rica é que no meu quarto tenha, tipo, estátuas e quadros das pessoas que eu admiro. Então, tipo assim, estátuas do Newton, estátuas do Euler, estátuas do Laplace, quadros do Newton, do Euler, do Laplace, de todo mundo. Então, ai, gente, muito eu, muito eu. Então, é esse o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Aí na descrição eu vou deixar todas as referências bibliográficas que eu usei pra fazer esse vídeo, essa parte, a primeira parte. Fora isso, deixem nos comentários sugestões de outros cientistas que eu posso fazer sobre, então vocês podem deixar sugestões de matemáticos, físicos ou astrônomos, ou matemáticas, físicas ou astrônomos, né, porque o Laplace era os três, então... eu tava pensando em fazer sobre Benjamin Franklin, mas eu ainda vou ver na biblioteca pra ver se eu consigo encontrar coisas interessantes sobre ele. No quesito, né, de ciências exatas. Mas enfim, deixem nos comentários algum cientista que vocês queiram saber mais. Com exceção do Newton, porque eu não vou gravar sobre o Newton. Então... Não, porque eu já tenho vários vídeos sobre o Newton e eu pretendo fazer mais. E eu não vou conseguir, tipo, condensar em 2 vídeos tudo, então... Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixem sugestões aí nos comentários e até a próxima.